Olá pessoal, tudo bem? Bom, estamos chegando mais o final de um semestre aí, e aqui eu vou gravar uma webconferência para vocês, já vai ficar disponível. E lembrando que nossa avaliação já está próxima, dia 5/12 vai ser a nossa avaliação. Eu diria o seguinte, pessoal, esse vídeo aqui que eu estou fazendo para vocês, essa web, ela é bastante importante. Eu gostaria que vocês assistissem umas 2, 3 vezes, que daqui vai sair várias dicas aí para vocês fazerem a nossa avaliação. Bom, primeiro, quais são os agentes envolvidos na securitização, certo? Bom, primeiro, né, temos o cliente, a originadora, a sociedade de propósito específico, a SPE, mas vamos falar um pouco. Bom, o cliente é aquele que adquire o bem e serviços de um produto de forma de uma aquisição, da operação de financiamento ou serviço. Ou seja, o cliente é aquele que está comprando o serviço, né? A originadora é a empresa que produz o bem ou serviços de interesse do cliente, que após venda gera um direito a receber e, em contrapartida, o objetivo desse contrato entre o cliente e a empresa. Ou seja, a empresa produz o serviço e aí, nesse caso, ela vai, após venda, gera um direito a receber, né? Com relação à SPE, Sociedade de Propósito Específico, ou fundo, né, SPE, ou trust também, são as empresas que viabilizam o negócio. Ou seja, a securitização o que é? Você pega tudo que a empresa tem a receber, certo? Monta a SPE, monta tudo isso aí e vai por mercado e vende isso aí. Então são autorizadas a elaborar passos pelas autoridades fiscais, fiscalizadora, no caso a CVM, que dá autorização, principalmente por serem empresas, normalmente são empresas grandes, empresas de capital aberto, uma SA, então isso aí é importante. Bom, então vamos lá. O cliente é o agente que adquire bem ou serviços ou produtos, certo? Originadora é a empresa que produz um bem ou serviço de interesse do cliente, que após sua venda gera um direito a receber. Em contrapartida, a cessão dos objetivos é contratado por uma empresa, por um cliente e uma empresa. SPE, o que é? É uma sociedade de propósito específico. São empresas que viabilizam a operação anterior, ou seja, ela pega a originadora e pega o cliente e faz um encontro dos dois. Ou seja, são empresas que viabilizam a operação da securitização. Essas empresas são autorizadas a elaborar, né, prestar esse serviço. E então, do ponto de vista operacional, é o agente que coordena todas as etapas dessa coleta, ou seja, a ordem, custódia, onde guarda os títulos, a liquidação dos títulos, quais são os lastros que são usados, quais são os direitos que tem, e repassa recursos recebidos ao cliente e posteriormente transferido aos investidores. Depois nós temos o investidor institucional e a agência de rating. Bom, o investidor institucional é aquele que adquire os títulos emitidos por companhias securitizadas, observa que o mercado tem uma oportunidade de investimento, assim viabiliza a operação comprando os títulos securitizados ou securities. Esperam ter ganhos nisso aí, na compra desses títulos, né? Normalmente eles compram com deságio, ou seja, a empresa tem a receber X milhões, elas compram com X menos 1, X menos 2. Então, com isso, ela obtém os ganhos para poder fazer esse investimento, eles obtêm alguns ganhos. Mas logo, o que acontece? Em relação ao retorno dessa operação, logo a operação ela tem um retorno que é vantajoso. Ou seja, o investidor institucional que entra em empresas que são securitizadas, ou seja, de títulos que são vendidos, elas pegam e compram com deságio, então ela tem uma vantagem nisso aí. Já a agência de rating é aquela empresa que avalia se é um bom negócio ou não, entendeu? Então, essa empresa, o que ela faz? Ela
ela pega, avalia se esses títulos são bons ou não. A agência rate de classificação de risco de crédito, mais simplesmente como agência de classificação de risco, trata-se de forma de uma empresa que qualifica determinados instrumentos financeiros ou ativos do governo do país. Ou seja, a empresa, entendeu? Ela pega e essa empresa de rating, o que ela faz? Ela pega, né, e classifica, ou seja, se é um bom negócio ou não. O que acontece? Vamos supor que você é um bom pagador, você pega dinheiro emprestado nos bancos, tudo, e você vai pagando, certo? Você tem capital para isso, você tem um salário para isso. A empresa de rating, o que ela faz? Ela avalia isso aí, ela vê quanto, se a sua capacidade que você tem de pagamento, se você é um bom pagador ou não. Então você tem uma classificação, isso aí no mercado você tem uma classificação. Então é importante aí você saber dessa classificação. Tá? E se você tem a nota maior, é o 3A, ou conhecido no mercado como AAA. Então se você tem 3As, você tem a melhor classificação do mercado. Então você tem, vamos supor, você tem o A, certo? AAA. Ou seja, você tem 3As. Você tem a melhor classificação do mercado. Tá? Então a agência de rating, a função da agência de rating é essa, dar a classificação. Agora aqui nós vamos falar dos tipos de securitização. Bom, são 3 as origens, certos? De origem de direitos creditórios que podem operar na securitização. Recebíveis genéricos, certo? Recebem essa denominação por ter o fato de ser aplicada a qualquer direito creditório, como mensalidades, contas de águas a receber, conta de luz, entre outros. Tá? Recebíveis imobiliários do mercado imobiliário, viabilizando inclusive o fomento do mercado imobiliário. Ou seja, o mercado imobiliário ele é muito atuante, ele tem necessidade de um investimento muito alto no início, especialmente antes de fazer alguma intervenção, alguma venda. Então ele tem uma necessidade de capital chamado de capital intensivo. Então, são os caracteres do mercado imobiliário que viabiliza o fomento do mercado. Ou seja, enquanto ele não vende, então ele emite ela faz a securitização do que ela tem a receber e coloca no mercado. Recebíveis de exportação, certo? Possuem como laços direitos creditórios originados do exterior, derivados por relações comerciais, como, por exemplo, sediado em outro país. Como que acontece esses recebíveis? Vamos supor, a Vale do Rio Doce, ela exporta muito minério de ferro, né? Uma boa parte da receita da Vale, ela vem de exportação. O que acontece? Ela tem necessidade de receber de dinheiros no curto prazo. O que ela faz? Ela faz uma securitização do que ela tem a receber e ela vai para o mercado e vende. Ou seja, ela tem os recebíveis dela, o lastro dos recebíveis dela são de exportação. Quem é quem nos fundos de investimento? Bom, no primeiro nós temos o administrador, temos o agente custodiante, temos o distribuidor, o gestor e o auditor independente. Certo? Nós temos todos esses daí no mercado. Né? Então, olha só, o administrador é aquele cara que vai fazer o administrador. Ele é exercido geralmente por um banco, né, de investimento. Então esse banco de investimento ele tem um fundo, né? E aí o que acontece? Ele é responsável, certo? Por quê? Ele é responsável. Só um minutinho, deixa eu pegar aqui o meu marca-texto.
Opa! Então, o administrador, ele exerce geralmente por um banco de investimento, é responsável legal pelo funcionamento do fundo, bem como por toda a comunicação cotista. Vamos lá, o administrador é aquele cara que administra o fundo, ou seja, ele faz, entendeu, o bom andamento do fundo, ou seja, ele tem todas as informações que ele coloca todas as informações que são praticadas, ele pega, vende isso aí, entendeu? Passa as informações, faz a contabilidade, tudo do fundo. Isso é função do administrador. Ou seja, o administrador, ele é o responsável para fazer isso, né? Então essa é a função do administrador. Aí você tem o agente custodiante. Conforme denominação, o mesmo diz custódia, guarda, certo? Então o custodiante é aquele que guarda os títulos. Vamos supor, o administrador, ele faz o que? A parte contábil, ele contabiliza, ele informa o cotista, ele comunica com o cotista, manda informações para o cotista. Já o custodiante, ele guarda os títulos. Vamos supor, você faz as suas compras, vamos supor, dos seus títulos dentro do fundo. Aí você tem que ter um custodiante, aquele que vai guardar os títulos. Ou seja, ele é responsável pelo envio das informações dos ativos dos fundos para os gestores. Ou seja, ele guarda os títulos e informa os gestores que esses títulos estão lá. O distribuidor, certo? Já o distribuidor, ele é o responsável pela venda, ou seja, pela colocação das cotas do fundo para os investidores. Quando você vai ao banco e ele te oferece um fundo, essa agência ele está fazendo o papel de distribuidor. Ou seja, a instituição, o banco, está te oferecendo. Então, aquele agente que está te oferecendo, ele é o distribuidor. Então, o distribuidor realiza as cotas, recolocação, venda das cotas do fundo para os investidores, sendo que pode ser própria instituição que administra. No caso, eu estou falando do banco. O banco, ele é o administrador e, ao mesmo tempo, ele é o agente que realiza as vendas. Gestor. Pessoal, o gestor tem um papel bastante importante. Ele é um dos principais atores, poderia dizer. Ou seja, para mim, o gestor ele é o principal, porque ele é o responsável por dar rentabilidade para esse fundo. Tendo em vista que é o responsável pela compra e venda dos títulos do fundo, seguindo obrigatoriamente a política de investimento estabelecida. Ou seja, quando você monta o fundo, você coloca uma política de investimentos, certo? Do fundo. E o gestor, ele é obrigado certo, a fazer essa gestão conforme essa política. Então, se você tem uma rentabilidade melhor ou pior, você está dependendo desse cara aqui, ó, desse carinha aqui, ó. Ele é o gestor, ou seja, ele é o responsável, certo, para dar uma boa rentabilidade para você ou não. Ou seja, quando você aplica no fundo, então esse carinha é o responsável, o gestor. O auditor independente, pessoal, não tem muito o que falar. É aquele cara que vai fiscalizar o que o gestor está fazendo. Ele é contratado pelo administrador, que deve auditar as contas pelo menos uma vez por ano. Ele é obrigado a vir fazer. Então você tem o auditor independente, que ele vai fiscalizar se o gestor está dentro da política de investimento estabelecida e se, nesse caso aqui, se o administrador, se ele está o quê? Avisando todos os cotistas, todos os acontecimentos. Então o auditor tem esse papel. Então vamos lá. Só refalando, administrador normalmente é exercido por um banco, ele é responsável, certo, para fazer as cotas, para a cotização, fazer a contabilização
e comunicar os cotistas do que está acontecendo. Agente custodiante é aquele que guarda os títulos, ou seja, custódia, guarda. Ou seja, além dele guardar o título, ele vai fazer o quê? Informar que os ativos dos fundos e os gestores dos administradores estão guardados. O distribuidor é aquele cara, aquele que é responsável para venda, colocação no mercado. Tá? O gestor, como eu coloquei, aquele carinha que eu acho mais importante. Por quê? Ele é responsável pela rentabilidade do fundo. Auditor independente, contratado pelo administrador, né? Que no caso ele vai fiscalizar quem? Ele vai fiscalizar o gestor, ele vai fiscalizar o administrador. Na verdade, não é fiscalizar, ele vai ver se o que está sendo feito está sendo cumprido. Tá? O que foi proposto está sendo cumprido e se os cotistas não estão sendo lesados. Tipos de investidores. Investidor comum, certo? Esse investidor comum, pessoal, seria qualquer pessoa física ou jurídica não tendo o valor mínimo para investimento. Ou seja, o investidor comum sou eu. Visto 5 mil, 10 mil, 3 mil, 1.000, você que pode ir lá não investir. Então você é considerado um investidor comum. E tem os investidores qualificados. Certo? Os investidores qualificados, por determinação da CVM, são aqueles que têm mais condições de investimento comum, né? Investidor comum e entende de mercado financeiro. São considerados investidores qualificados instituições financeiras, seguradoras, mercado financeiro, pessoas que estão atuando no mercado financeiro, entidades abertas ou fechadas de previdência complementar, pessoas físicas ou jurídicas com investimento superior a 300 mil, ou esse valor também pode ser mudado, tá? Conforme determinação da CVM, pode ser de 300 mil, pode ser menos ou pode ser mais. No caso, quando o Eike Batista abriu o capital, a CVM determinou que tinha investidor qualificado, teria que ser acima de R$1 milhão. Tá? Então isso vai mudando. Então vamos lá, tipos de investidor. Você tem investidor comum, são as pessoas físicas que não têm um valor mínimo para investir dentro da visão da Comissão de Valores Imobiliários, CVM. Já os investidores qualificados pela CVM são aqueles que têm o quê? Conhecimento do mercado, ou pessoas físicas ou jurídicas que investem acima de R$300 mil ou valores superior ao que for definido pela CVM nesse tipo de fundo ou nesse tipo de abertura de capital. Tipos de fundo segundo a sua política. Bom, nós temos o fundo, fundos de renda fixa. Tá? Os fundos de renda fixa, pessoal, é aqueles fundos que normalmente você faz um investimento, ele tem um reinvestimento muito pequeno e normalmente nesses investimentos, normalmente vamos colocar aqui 90, certo? E 9% desse investimento, certo? Em títulos do governo. Normalmente, tá? Isso depende muito da política do fundo. Tem fundo, por exemplo, que ele é de renda fixa, mas pode investir 10% em ações, em renda variável, tá? Então, esse normalmente, o renda fixa mesmo, que você for olhar lá, 99% está em títulos do governo. Fundos cambiais. Bom, não precisa nem falar, né? São fundos que investem em moedas. Ou seja, ele pode estar investindo no euro, ele pode estar investindo no dólar, ele pode estar investindo no ien, ele pode estar investindo em várias moedas. Ou seja, esse fundo ele pode estar comprando várias moedas. Tá? Então, chamamos fundos cambiais. Temos fundo de ações, que esse fundo de ações ele é renda variável, certo?
ele é uma renda variável, certo? E o que acontece? Você não sabe qual é o sua rentabilidade ao final de cada período. Você não sabe. Por quê? O fundo de renda variável, pessoal, como o nome diz, já está fazendo. O risco é maior, certo? Então, se o risco é maior, você tem uma chance de ganho maior. Agora, se você coloca no renda fixa, qual que é o teu ganho na renda fixa? Teu ganho na renda fixa, pessoal, é bem pequeno. Só que o que acontece? Qual é o teu risco no renda fixa? Muito baixo, né? Pessoal, arbitragem. Arbitragem quer dizer o seguinte, é que você arbitra. Vamos supor que você descobre que na sala A, certo? Na sala A, certo? Tem pessoas, certo? Vendendo, por exemplo, calculadora a R$100, certo? A R$100. E aí você descobre que na sua sala, né, certo? Na sala B, tem já um comprador, certo? De imediato, certo? Na sala B, você tem um comprador a R$120. O que acontece? Por que eu estou falando isso? Quando é arbitragem, você faz sem risco. Então, o que você faz? Na sala A tem um comprador, o que você faz? Você pega o teu celular, liga para a sala A e fala para o cara, olha, eu compro por R$100. E você vira para o teu cara do lado, fala, eu compro a tua calculadora, você não precisa informar o valor, certo? E aí, você vai o quê? Você comprou por R$100, certo? E na sequência, você já pegou e falou para o teu colega que está sentado ao teu lado, você já vendeu por 120. Isso é arbitragem, pessoal. Você compra e vende ao mesmo tempo. Você não toma risco. Vamos supor que aqui no Brasil esteja negociando a Petrobras a $10 aqui no Brasil, certo? A Petrobras. Aqui no Brasil tem, por exemplo, um vendedor a $10. Nos Estados Unidos tem um comprador a $12 das ações da Petrobras. O que você faz? Você compra aqui e vende imediatamente lá fora. Então isso é uma arbitragem. Tem os fundos que é chamados fundos de dívida externa, ou seja, são esses fundos que fazem o seguinte, ele compra a dívida do Brasil, ele compra a dívida da Argentina, compra a dívida da Alemanha, do Japão, e coloca tudo dentro desse fundo, e o que acontece? Aí ele vende cotas. Como que funciona isso, certo? Se você está comprando dívida desses países, se a situação do país melhora, a dívida, certo? Você vende ela mais cara. Se a situação do país piora, certo? A chance por exemplo, de não pagar a dívida é maior. Então você paga mais, tá? E tem os fundos chamados fundo multimercados. O que são esses fundos multimercados? Como o nome já está dizendo, multi. Ou seja, você mistura renda fixa, certo? Renda variável, certo? E fundo cambiais. Você vai misturando tudo ele, ou seja, ele é multimercados. Então ele tem o que? Ao mesmo tempo ele tem renda fixa, ele tem renda variável, ele tem tudo dentro desse fundo, tem cambial, tal. E tem fundos multimercados que é classificado às vezes dentro da renda variável, dentro da renda fixa, tem fundo multimercado, que ele pode ter título do governo, ele pode ter título de uma empresa privada, ele pode ter título de um outro país. Então esses chamados fundos multimercados. Pessoal, o que é marcação a mercado? Isso aqui, olha só, o que acontece? Quando você compra um título, vamos supor que você pagou certo, R$5 a cota, tá? Você pagou R$5 a cota. Só que o que acontece? Passou-se 10 dias. Esse título ele está negociando
a 5,20, ou seja, ele valorizou. Então, ele é contabilizado agora por 5,20. Ah, mas ele veio para 4,80. Então agora ele é contabilizado a quanto? A 4,80. Ou seja, esse fundo, pessoal, esse marcação a mercado é exatamente o valor que está negociando no dia, certo? Ah, mas eu sei que daqui 6 meses ele vai terminar em R$6. Tudo bem, daqui 6 meses ele termina em R$6, mas até lá ele é contabilizado pela cota do dia, tá? Então a marcação a mercado consiste em registrar ativos que compõem a carteira pelos respectivos preços negociados a mercado, ou seja, não importa que daqui 6 meses eu vou vender por 6, o governo vai me pagar 6, o que me importa é hoje, quanto que eu estou negociando hoje. O principal objetivo dessa metodologia é não favorecer, porque olha só, você vai, todo dia você vai, vamos supor que você sabe que falta 10 dias para terminar, e aí você já pega e contabiliza pelo preço final, ou seja, alguém leva vantagem nisso se ele vender antes do prazo, né? Contratos futuros. O que são os contratos futuros, pessoal? É um derivativo que pode ser definido como instrumento como instrumentos financeiros ele deriva de alguma coisa. Ou seja, vamos supor, você precisa viajar. Então, você compra dólar no mercado futuro, certo? Então, o que acontece? O mercado futuro deriva-se do mercado à vista, ou seja, ela é derivada do papel. Vamos supor, o plantador de soja, certo? Ele plantou a soja hoje, ele vai colher daqui a 4 meses, 6 meses, não sei o tempo exato. Daqui 6 meses ele vai recolher. Vai colher essa soja, não recolher, colher essa soja. Aí o que acontece? Ele precisa do dinheiro hoje. Aí ele vai no mercado futuro e vende essa soja no mercado futuro para poder garantir o preço. Vamos supor que esteja sendo negociado R$60 a saca de soja, certo? Para ser entregue daqui 6 meses. Só que o que acontece? Qual é o grande risco do produtor, certo? Que daqui 6 meses o preço esteja o quê? R$55. Aí o que ele faz? Ele tem esse risco, certo? Do preço cair. Então o que ele faz? Ele fala, puxa vida, o preço de R$60 a saca, certo? Para daqui 6 meses, para mim é um excelente valor. Então o que ele vai? Ele vai e vende no futuro. Então o que originou? Nesse caso, certo? O contrato futuro originou-se do contrato de soja atual. No mercado de capitais, os produtos primários são ações. E os demais títulos de renda variável ofertados publicamente ou secundários seriam negociados no mercado futuro. Ou seja, mercado a termo, mercado de opções, principalmente produtos de índice de taxa de juros. O que mais negocia hoje no Brasil, pessoal, um índice, é taxa de juros, por incrível que pareça. O que mais negocia é taxa de juros ou câmbio. Esse é o que mais negocia na Bolsa de Valores no mercado futuro. Tá? Contratos a termos e contratos futuro. Tá? Olha só, a principal característica dos títulos de contrato é a garantia de compra e venda de um determinado ativo a um preço previamente definido, que será exercido em data futura. Esses contratos exercem grande importância como estabilizador de preço dos ativos para quem adquire esses títulos
e desejam se proteger contra os riscos de oscilações bruscas no futuro. Então, contrato a termo, pessoal. Contrato a termo é o seguinte: eu pego, fecho com você, então eu já compro hoje, te pago uma taxa de juros hoje e compro esse produto, certo, que eu vou receber lá na frente. Então, ou seja, vamos supor, você está acreditando que o dólar vai subir, mas você precisa fazer uma viagem. Então você sabe que hoje, certo, se o dólar estando negociando a R$4, é um bom negócio para você. Mas você está acreditando que até o final do ano aí vai chegar as festas, tal, isso, aquilo, o dólar suba para 4,20. E para você 4,20 fica. Então o que você faz? Você pode comprar a termo, que você já pega o papel agora e paga um juros sobre isso, sobre o quanto você pegou emprestado, ou você vai e contrata no mercado futuro, ou seja, você compra no mercado futuro, ou seja, você vai comprar hoje para receber lá em janeiro, quando você for viajar, certo? Então é o seguinte, como que funciona isso? As posições assumidas por meio deste contrato entre as partes são comprador, em inglês o termo de long position, ou posição comprada, né? O vendedor é de short position, ou seja, ele é um cara vendido. Pessoal, vamos lá. Quando fala em long position, certo, é uma posição comprada. Então, se você está numa posição comprada, certo, você está numa long position, certo? Já o vendedor, ele está, o que é muito conhecido no mercado como short. Tanto quanto o outro tem a obrigação de cumprir a sua parte. No contrato, vender short, certo? Comprar longo, os dois têm a mesma obrigação no mercado futuro. Todos os dois têm que oferecer garantia. No mercado a termo, certo? As operações a termo dizem a respeito de contratos ou compra e venda de uma determinada quantidade de ações, ouro, café e outros produtos, né, a um preço previamente definido. Ou seja, no mercado a termo, nós já definimos que preço que nós vamos pagar. E aí determinamos o prazo e com a liquidação num prazo determinado. Ou seja, nós determinamos que em janeiro, vamos supor, 15 de janeiro, eu te entrego os dólares. Ou seja, e nesse período, o que você vai fazer? Você vai me pagar uns juros por isso. Os contratos podem ser apresentados em pontos ou dólar, aí você que escolhe como que você vai fazer este contrato. Pessoal, mercado de opções, tá? Mercado são negociados direitos de comprar e vender, tá? Então, o titular da opção, ou seja, quem comprou a opção, ele tem o quê? Ele tem o direito, certo? Então, vamos supor, eu comprei. Quando eu compro, certo? A gente paga o prêmio, tá? Então, vamos supor, eu comprei a opção. Eu paguei o quê? Um prêmio. O que é esse prêmio? É o direito que eu tenho, pessoal, de pegar e saber que depois eu tenho o direito de exercer. Vamos lá. Titular da opção é o cara que paga o prêmio. Imagina só. Vamos supor, você apenha um carro, você faz o seguro desse prêmio, desse carro. Quando você faz o seguro, se você é chamado prêmio, certo? Então você pagou um prêmio, tá? Para exercer o teu direito se acontecer algum sinistro com o teu carro. A opção é quase a mesma coisa. Então, o titular da opção ele paga um prêmio para ter o direito de comprar essa ação se o preço da ação estiver maior do que o preço de exercício. O que é o preço de exercício? É o preço que nós combinamos. Nós combinamos R$50. Maravilha! Então, eu te paguei um prêmio, certo? Para ter o direito
certo? De exercer, de comprar de você, por exemplo, a 55. A série é definido, certo, por letras, tá? Então, você tem as letras de A a M, certo? São as direitos de comprar, tá? A série 1, série A, série B, série C, série D, certo? É o direito de comprar. Isso aqui para o mercado de ações. Com relação ao vencimento, pessoal, é a gente que vai determinar quando vai ser o vencimento dela. Sempre vai ser a terceira segunda-feira de cada mês. Então, opções. Você tem o titular, é o cara, olha, vamos repetir de novo. Titular, aquele que paga, aquele que colocou o dinheiro, ou seja, ele pagou o prêmio, então ele tem direito de comprar a qualquer momento. O lançador é aquele que recebeu o prêmio. Então aqui, o titular da opção, ele tem direito, certo? Ele tem direito de exercer, tá? Ele tem direito. Direito, tá? Ele tem direito. Já o lançador, ele tem o quê? Obrigação. Ou seja, ele tem a obrigação, certo? De vender. Desculpa, ele tem a obrigação de entregar o produto. Tá? Então vamos supor. Você pagou o prêmio para mim para comprar alguma coisa minha. Eu tenho a obrigação, certo, de te entregar na data que nós combinamos. Ou seja, na data que nós combinamos, qual que é? No nosso vencimento que a gente combinou. Tá? Então, aí nós combinamos um vencimento e aí eu tenho a obrigação de te entregar porque você pagou um prêmio. Taxa de câmbio. As operações de câmbio são basicamente conversão de moeda de um país por outra moeda. Pode ser operações de compra, de venda, qualquer tipo. Normalmente, pessoal, quando fala taxa de câmbio, o pessoal já pensa logo, certo? No dólar. Pessoal, dólar é um dos câmbios. Nós temos o ien, nós temos a libra, nós temos o euro. Então, todas as trocas de uma moeda por outro é chamado câmbio. Tá? Taxas de exportação. Bom, pessoal, a gente tem no mercado taxa de câmbio, certo? Tem de exportação, taxa de importação e das operações financeiras. Exportação é quando está o quê? Venda ao exterior de bens e serviços com preços ajustados à moeda estrangeira. Ou seja, você está exportando, você está vendendo lá fora. Então você está fazendo o quê? Você está fazendo uma troca, recebendo em dólar. Tá? E aí você faz o câmbio e transfere para o Brasil. Importação. Compra de bens e serviços do exterior com preços ajustados para pagamento em moeda estrangeira. Ou seja, você importa e aí o que você faz? Você vai no banco, você troca reais por dólar para você pagar lá fora. Operações financeiras, movimentação financeira de entrada ou saída de capitais de empréstimos, como financiamentos ou investimento. Então, isso aí são os chamados operações financeiras. Arbitragem, pessoal. Arbitragem eu já falei lá atrás, né? Aqui eu estou dando um exemplo aqui, ó, preço do café em São Paulo. Digamos que seja 4 o quilo. E então vendemos no Paraná 5. Aquilo que obtemos de lucro 1 por aquele devido à diferença de preço, o processo é tirar a vantagem das diferenças de preço, mesmo produto em mercado chamado de arbitragem.
Em nosso caso, à medida as pessoas tirassem vantagem da oportunidade de arbitragem, aumenta a demanda de café por São Paulo e a oferta de café no Paraná. Ou seja, arbitragem quando você vê uma distorção em duas praças. Ou seja, uma praça está vendendo mais barato do que a outra e a outra está comprando, ou vice-versa, a outra praça está comprando mais caro. Pessoal, tem algumas instituições que estão no mercado que eu gostaria que vocês frisassem bastante. O Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, o Banco de Desenvolvimento BID, certo? E a Organização para a Cooperação e Desenvolvimentos Econômicos, OECD. E temos o Acordo de Basileia, também que é bastante interessante. Pessoal, olha só, nós temos, quero que vocês estudem da aula 8 à aula 11, tá? Além dessa web que eu fiz aqui agora, eu vou fazer outra ainda, tá bom? Essa aqui eu já vou deixar publicado para vocês, mas vai ter mais uma web ainda, ok? Então, eu diria para vocês já de antemão, uma excelente avaliação. Se for possível, assista uma vez, duas vezes esse vídeo que vocês vão ver que vocês vão tirar uma boa nota. E frisando, pessoal, não esqueçam de fazer os testes. É muito fácil, são 5 questões e vale 2 pontos na média. 2 pontos na média. Repetindo, tá? Então, se você tirar 2, mais 2 no PI, pessoal, você já passou de ano. Já não precisa mais quase nada para passar. Tá bom? Então, até uma próxima.